Olá, alunas, uma alegria revê-los, né? Hoje, com uma participação especial, a gente vai trabalhar em conjunto aqui com o professor Pederson. Olá, professor. Olá, olá a todos. E é isso aí, né? Vamos tentar buscar fazer umas aulas legais aí, bacanas, né? Interagindo com vocês aí e dando o melhor possível, né, professor? Ótimo, ótimo. Hoje a gente vai trabalhar, né? Vamos dar continuidade a um tema muito bacana, né? Que é com o filósofo Sócrates, um baita filósofo na história da filosofia. Para mim, um dos que fundamentou muito a questão do ser humano e que nos traz algumas ideias, algum método que eu procuro sempre realizar, né? Eu procuro sempre pensar, e eu acho que serve como parâmetro para que nós desenvolvamos um diálogo mais adequado aos contextos, né, que envolvem a questão do conhecimento, né? Nós sabemos que toda a história da filosofia ela é extensa, ou seja, a gente já tem 2.500 anos aproximadamente de história, né, damos início a várias ciências que hoje se desenvolvem, e teve início, sim, com os pré-socráticos, né, onde deixam de lado a questão mitológica, né, não apelam mais aos deuses para explicar as situações do dia a dia. Né? Claro que o princípio universal que eles buscavam, né, esse princípio era qual elemento que deu origem a este mundo, né? Diferentemente do socrático, do período clássico aqui, que nós vamos falar um pouquinho de Sócrates, que muda um pouquinho esse pensamento, beleza? Mas antes disso, nós começarmos a nossa aula, vamos fazer um momento cultural aqui, o professor Peterson vai nos abrilhantar aí com uma música. Pode tocar, professor. É isso aí, né? Vamos trazendo um pouco de cultura também para nossa aula aí, né? Cultura musical. Eu vou fazer uma música de um compositor, de um gênio aí da música popular brasileira, que é o Gilberto Gil, com uma canção que ela traz, que ele compôs no exílio, né? Isso também aborda, se alguém tiver mais interesse, quiser buscar essa história do Brasil, né? Ele foi, alguns cantores, como muitos artistas, tiveram que sair do país devido à brutalidade que foi a ditadura militar, né? E a censura que eles tiveram, então tiveram que se exilar em outros países, e essa música ele compôs em exílio, né? Então, a letra dá para a gente contextualizar todo esse período aí do Brasil, né, cara, que foi um período que eu acredito que nós estaríamos em outra esfera aí, talvez se não tivesse ocorrido, estaríamos mais evoluídos, eu diria, resumidamente, né? Então a canção se chama Beck em Bahia, de Gilberto Gil. Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui. Vez em quando me sentia longe, dava por mim, puxando o cabelo, nervoso, querendo ouvir Celi Campelo pra não cair naquela fossa em que vi um camarada meu de Porto Belo cair. Naquela falta de juízo que não tinha nenhuma razão pra sentir. Naquela ausência de calor, de cor, de sal, de sol, de coração pra sentir. Tanta saudade preservada num velho baú de prata dentro de mim. Digo num baú de prata porque prata é a luz do luar. Tudo a que tanta falta me fazia junto ao mar.
da Bahia, cujo verde de vez em quando me fazia bem lembrar. Tão diferente do verde tão lindo dos gramados campos lindos de lá. Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo dei de parar. Por algum tempo, que afinal passou depressa como tudo tem de passar. E hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar. Tanto mais vivo, deve dar mais vida dividida pra lá e pra cá. Yeah. Show, professor. Pessoal, vamos ficar, muda um segundinho para desligar aqui. E que bacana. Que Aí. bacana. A música ela proporciona essa possibilidade de você pensar, de você ter voz de forma diferente, né? Você ter vida, você ter, né? A arte ela no seu fundo ela tem essa possibilidade de você melhorar a sua vida, né? De você capacitar a sua subjetividade, né? Então, eu acho que bacana. Olhar com mais atenção, com mais sensibilidade, né? Isso, né? E principalmente essas músicas aí que marcaram épocas, né? Épocas bem nebulosas, bem de trevas mesmo, né? Que a gente viveu e que espera não mais viver. Isso aí. Mas vamos lá, eu acho que um país forte, um país bom se desenvolve através do conhecimento, né? E acho que é isso que a gente está aqui, né? Eu acho que é para isso, nós somos passageiros, né? Somos passageiros, né? E isso nós precisamos alimentar bem esta passagem nossa para que nossos futuros também consigam ter uma vida melhor, né? Em ambos os... Para que não seja uma simples passagem, né? Isso mesmo. Deixe o nosso legado, né? Uhum. O que você vai deixar aí para a posteridade, né? Você vai É ser isso aí. uma pessoa que vai apenas passar pela vida ou vai buscar deixar a tua marquinha e chegar ao final da vida pensando assim, bom, eu tentei, né? E eu acho que eu consegui imprimir através da pessoa idônea, boa que eu fui, algo de bom para a humanidade, né? E isso que é o importante, né? As pequenas partes formam o todo. Né? Vamos lá? Muito Eu vou bem, começar. professor. Isso, por favor. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês, independente do horário que estiverem assistindo, né? Sou o professor Peterson. Tem algumas aulas do professor Marcos que a gente vai trabalhar nessa parceria para tentar produzir aulas legais para vocês aí, né? Pensando em aulas legais, eu comecei com essa música para mostrar um pouco de arte para vocês, né? Que arte tem tudo a ver com filosofia. Música tem tudo a ver com filosofia, né? Nos faz sentir, nos faz refletir, nos faz pensar, né? E sendo pessoas mais sensíveis, que refletem sobre os problemas que nos assolam, né? A gente consegue adquirir maior maturidade para enfrentar os problemas futuros, né? Então a arte ela nos proporciona isso, né? Esse sentimento, essa reflexão, essa capacidade de autoconhecimento. E eu trouxe essa música para animar um pouco a aula e também trazer dessa ideia para vocês, né? A pauta da aula de hoje é sobre a filosofia clássica, né? Esse período da filosofia que está repleto de arte, né? Então, já pegar um gancho aqui desse momento cultural, vamos
já falar vou falar sobre os sofistas, né? Que são esses primeiros advogados que surgiram, né? Esse grupo de pessoas, de filósofos também, que viveu nessa época do período clássico da filosofia. Então é uma época, depois o professor vai falar também, né, sobre Sócrates, principalmente. Então é uma época que vamos pegar a cidade de Atenas como referência, uma época em que a cultura de Atenas e das outras cidades gregas também, ela está no seu auge, né? O auge do florescimento cultural, político, do desenvolvimento social, né? Então, nessa época, a aristocracia, e por aristocracia a gente entende que a classe social mais privilegiada, mais bem sucedida, que detém o controle e que organizava as leis, ela vai ceder espaço aos demos. Quem são os demos? Um grupo de cidadãos que administravam as leis seguindo a política nos princípios da igualdade, da participação de todos os cidadãos nas decisões do governo. Então, a aristocracia vai ceder lugar para esse grupo de cidadãos não aristocratas que vão ajudar a formar as leis. É de demos que vai surgir o termo democracia. Democracia a gente sabe bem o que é, né? Então, nesse momento de esplendor cultural, o teatro também vai ganhar muita força. Ele passou a ser bastante importante para a formação do povo grego, né? Ele tinha como objetivo demonstrar em seus atos a gente pode entender por suas peças, suas apresentações, demonstrar quais atos eram moralmente bons, quais eram moralmente ruins. Então, ensinando valores, eles conseguiram influenciar muito na educação do povo grego, né? Então, olha a importância da arte aí também, né? Essas reflexões e decisões políticas feitas pelos demos, elas eram organizadas também em praça pública, por pessoas comuns. As praças eram chamadas de ágoras, né? E como se tratava de uma democracia direta, onde todos os cidadãos tinham voz, nas eclésias, também nas assembleias populares, as pessoas começaram a dar crédito, evidentemente, para as pessoas que eram mais convincentes, persuasivas. Quem falava melhor, né? Aqueles que tinham maior dom de oratória, que eles influenciavam mais do que os outros. Por quê? Porque eles eram dotados de mais habilidades persuasivas, né? Muitas pessoas acabavam aperfeiçoando esses dons de falar, né? As outras acabavam pagando para que essas falassem por elas, né? Então, nessa necessidade de se expressar, né, que a democracia exigia, e também essa capacidade de se sobressair, né, uns sobre os outros, que essas pessoas com menos capacidade pagavam para as outras, né, para que elas falassem por elas. Isso acabou favorecendo um pequeno grupo de pessoas que se autoproclamaram sofistas, né? Por sofistas, a gente entende, o significado é sábio, professor do saber, né? Então, inicialmente, ele teve essa tradução positiva, né? Posteriormente, com as críticas dos filósofos como Sócrates, né, Platão, Aristóteles, os sofistas acabaram sendo desvalorizados e ganhando um significado negativo, né, que passou a ser o homem que emprega sofismas, ou seja, o homem que se utiliza de argumentos para enganar as pessoas, né? Então, eles eram tidos como charlatões pelos filósofos clássicos, né? Porque a verdade ninguém sabe, a máxima socrática, só sei que nada sei, né?
como ninguém sabe a verdade, não há como vendê-la, né? Então, graças a estudiosos do século XX, agora, os sofistas começaram a ser compreendidos de uma maneira diferente e começou a perceber-se a real importância que eles tiveram, né, no pensamento antigo. Eles contribuíram para a revolução filosófica, sem dúvida alguma, né? E eles saíram daquele pensamento pré-socrático que buscava a physis, a natureza, a origem, para se preocupar com questões do homem. Quem é o homem, né? A questão da ética, da política, da educação, né? Essas foram as contribuições deles. Uma forma de falar convincente, bonita. Eles sabiam falar o que as pessoas queriam ouvir. Eles sabiam fazer a leitura dos problemas de um modo perfeito e relatar, explicitar. Eles fizeram sucesso principalmente dos jovens, né? Os jovens não estavam contentes com aquela ideia aristocrata, né? Onde o bom era quem era o mais forte, né? Essa ideia estava ultrapassada. O bom era que todos falassem, que todos tivessem voz. E os sofistas elaboraram novas ideias na educação, e que desenvolveria um papel bastante importante na formação do povo grego, né? Então é isso. A gente percebe a importância desse grupo de indivíduos, né, que influenciaram essa época tão importante que revolucionou a história, né, até os tempos de hoje, né? E que com certeza vai continuar, né? Porque nós somos fruto desses pensadores, né? Nós somos frutos, nós se desenvolvemos através das ideias dessas pessoas. Então, um pouquinho do contexto, né, professor, sobre como surgiram os sofistas na sociedade grega antiga, onde existia muita cultura, muita arte, muita voz. E a gente pode perceber e levar para a gente que, né, como é bom a democracia, né, cara? Como é bom ouvir opiniões, como é bom dialogar, conversar, descobrir que juntos, né, por isso que nós ganhamos 2 ouvidos e uma boca só, né, para ouvir mais e falar pouco menos. Então é o conjunto que vai fazer a obra, certo? Eu acho que foi de fácil entendimento. Eu falei um pouco rápido aqui, mas eu acredito que tenha sido bacana. E qualquer dúvida, né? A gente tem o WhatsApp, vocês podem estar chamando a gente, não tenham vergonha, tá? Não se sintam, na medida do possível, a gente vai respondendo e vai buscando entender esse período histórico juntos, né? Professor? Eu acho que tu tratas de uma questão muito importante aqui, antes de nós iniciarmos a Sócrates, que é a questão da democracia, né? Esse passo, né, que foi dado pelo sofista, né? Esse início, né? Essa passagem, e essa questão da tradição educativa deles, né? Então, acho que teve várias situações, né? Que os sofistas influenciaram bastante, né? Claro que ele foi muito criticado pelos filósofos clássicos, né? Platão, Aristóteles. Uhum. E a gente não está aqui para dizer quem é o melhor, quem é o pior. Nós estamos para construir e explicitar as ideias, também, né? Mas eles tiveram essa... E uma coisa que a gente precisa cuidar é até que ponto a gente conhece ela, né? Até que ponto a gente está fazendo ela direito, porque no nosso país parece que as coisas ainda não chegou uma democracia ideal, né? Ela está sendo desenvolvida, e com vários fatores que a puxam para trás, né? A fazem perder velocidade, né? Fazem ela botar em dúvida, né? Até que ponto isso é bom. Só que para mim, eu acho que para grande parte
dos professores também, de grandes pensadores, a melhor forma de política que hoje nós temos é a democracia, né, onde todos têm a possibilidade de falar, ou, né, de colocar representantes que nos representem bem, né, realmente nos representem e nos defendam. Tá me ouvindo, professor? Não sei se caiu minha conexão. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Então tá legal. Eu achei que tinha caído a minha conexão aí. Eu também tenho que cuidar minha, que a internet também é fraca. É verdade. Bom, gente, Sócrates, né, ali no século V, 4 antes de Cristo, surge com um novo pretexto, né, de desenvolvimento do nosso conhecimento. Filho de um escultor e de uma parteira, né, família simples, Sócrates, ele também desenvolve uma teoria filosófica baseada no diálogo, no diálogo. Era um cara que ficava ali pelas ruas, né, nas praças, vamos imaginar aí na praça, né, conversando com as pessoas, conversava com grandes políticos, conversava com os comerciantes, conversava com os mendigos, conversava com o povo em geral, para tentar pensar um pouquinho, mas escuta aqui, o que é o bem? O que é justiça para você? E num determinado momento, com as suas ideias, suas perguntas, ele fazia surgir uma ideia nova, né? Então, para isso, ele chamava, né, ele denominava de que ele ajudou a parir, né? A parir, olha que palavra, né? A parir mais uma ideia, uma coisa boa, né? Uma coisa boa que a pessoa tinha dentro de si, mas ela não se dava conta. Ela não se dava conta. Então, Sócrates busca uma pergunta muito básica, né? O que é a essência do homem? O que nós trazemos dentro de nós que realmente é a nossa essência, né? Então, ele se utiliza desse poder do diálogo para parir essa ideia, para arrancar de nós essa ideia da nossa essência, nossa coisa pura, né? Ele abandona as questões dos pré-socráticos baseado na cosmologia, né? Toda aquela história que nós conhecemos como início da filosofia, e busca compreender melhor o ser humano, né? Ele tinha essa ideia contrária dos sofistas, né? Ele criticava muito pela questão do relativismo dos sofistas. Os sofistas, eles tinham um intuito de argumentar, não importava muito a questão da verdade, e isso incomodava Sócrates. Incomodava Sócrates a ponto de o excluir, né? Ou ao ponto de ignorá-los, né? Ou, né, tocar embora eles, né? Ou seja, vocês não são bem-vindos num lugar onde a gente está em busca da verdade, né? E muitas vezes eles eram pagos para argumentar, né? Então eles eram como professores de retórica. Eu também penso isso, desculpa se algum advogado possa ver essa questão, mas a gente pensa em muitos advogados hoje que não importa muito a questão da verdade, apenas fazem os trabalhos deles, né? Isso. O que vale é o convencimento, né? Então, nós temos isso. Sócrates também não deixou nada escrito, é outro aspecto, né? O que ele não... o seu percurso, sua história foi descrito por alguns outros filósofos, inclusive, eu não vou misturar agora outros filósofos, para a gente não confundir, mas Platão, né? Platão era o seu discípulo e, em alguns diálogos, deixou escrito as ideias de Sócrates, né? Os diálogos, né? Então ele não se preocupou com essa ideia de deixar escrito, mas os seus discípulos escreveram. Alguns comentários citam de que até a existência de Sócrates pode estar em dúvida, né, se realmente existiu, né? Mas a gente pensa que sim, né, através dos diálogos de Platão, né? Vamos pensar como Jesus hoje,
ele também não deixou nada escrito, né? Então ele foi, né, não quero comparar entre Jesus e Sócrates, mas vamos imaginar que ele também não deixou, né? Não era de interesse dele deixar escrito, mas os discípulos dele. O mestre do diálogo, o professor, alguém, o orientador, tem um papel fundamental de fazer acontecer, tirar a essência do ser humano, né? Tirar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é certo de dentro do ser humano, né? E ele desenvolve isso, como eu falei anteriormente, num método chamado método dialógico, método socrático, né? Que se desencadeia em dois momentos: a ironia e outro, a maiêutica, né? A ironia é a arte das perguntas, né? Sócrates tinha esse aspecto de perguntar, de questionar, né? E isso fazia com que alguns seres, algumas pessoas se incomodassem com essa presença dele, né? Grandes políticos, e a gente vai ver depois que o desfecho não foi dos melhores, incomodava quando ele questionava algumas atitudes dos grandes poderosos da época, né? Ele contrapunha, né, as ideias, né, apresentando outras ideias. E a partir disso, surgia uma outra, né? A gente conhece hoje como tese, antítese e síntese, né? Então, salta uma outra, né? Com essas perguntas, o interlocutor, ele acabava pensando e se conhecendo, né? Se conhecendo melhor. Então, uma das famosas frases de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, é essa possibilidade de o ser humano sempre se questionar, sempre se perguntar, e ir até um ponto específico de que ele se compreende que só sei que nada sei. Então, ali eu acho que fecha as duas famosas frases de Sócrates, muito utilizado em vários contextos, né? Sem o devido cuidado, só sei que nada sei, né? É uma famosa frase que nos traz essa ideia de realmente eu cheguei no momento agora da minha essência, né? A partir disso eu sou um sábio, né? Eu sou um sábio. Sócrates diz, mas logo eu sei que não sei nada, né? Mas é isso que o torna mais sábio, né? Porque, diferentemente de grandes poderosos que achavam que sabiam, ele realmente ele sabia de uma coisa, que ele não sabia tudo, né? E eu acho que todos nós não sabemos tudo, né? Mas a gente não tem momento específico de reflexão que nos fazem pensar que nós não sabemos tudo, né? Sábio é aquele que compreende-se nos seus limites, nas suas ilusões, nas suas aparências, nas suas imperfeições, nas suas paixões. E somente nós temos essa capacidade de enfrentamento se nós usarmos esta questão que é a nossa razão, né? E é a partir disso, a partir das nossas perguntas, que nós ajudamos o nosso interlocutor, ajudamos nosso amigo, nosso familiar, né? Ajudamos quem quer que seja a parir, né? A dar à luz, né? A maiêutica, dar à luz a novas ideias. Sócrates foi condenado, né? Sócrates foi condenado por duas questões, uma por corromper os jovens, né? Segundo as ideias de que eles precisavam questionar os poderosos, e a outra, né, por negar os deuses atenienses, né? Então ele acaba interferindo nessa capacidade dos autoritários, né, dos políticos da época regerem a sociedade de forma irracional, né, uma certa irracionalidade. Então Sócrates questiona isso. Foi condenado à morte, né? Enfrentou a morte. Eu tenho essa imagem aqui. Conseguem ver, né? Sim.
aonde Sócrates... Dá para afastar um pouquinho, eu acho. Aí, ó. Isso. Ela pega, dá para ver inteira daí. Uhum. Sócrates, nessa pintura, tá? Nessa representação, bebe um veneno chamado cicuta, que é o veneno, a condenação das pessoas que iam para a morte, ou seja, ele foi dado também a opção dele negar tudo aquilo que ele vinha dizendo, tudo aquilo que ele vinha investigando, questionando, mas ele preferiu enfrentar essa morte, né? E eu acho que é um bom exemplo para nós, ou seja, claro que a gente não quer que enfrentem a morte, né? Mas é um bom legado, dizendo o seguinte, que de nada valeria a pena, né, ele ter feito o que ele fez durante a vida, ter questionado, ter dado tantas possibilidades para nós, como forma de resolver problemas de investigação, e no final da vida ele negar tudo. Então, eu acho que, para mim, Sócrates foi um grande mestre, né, da filosofia. Então, acho que fica esse legado para nós, né, e a gente consegue compreender e pensar muito no nosso desenvolvimento do dia a dia, como que nós podemos resolver os problemas, ou dar mais problemas, né? Acho que esse é um aspecto do professor de filosofia, né? Não dar tantas soluções, mas dar problemas, né, para serem resolvidos, né? Eu acho que a gente precisa, e o mundo precisa mais que isso, né? Não é o fato de ser crítico, de ser incomodativo, né? Mas no sentido de você dar uma possibilidade de construir um mundo melhor. Professor, quer falar mais algumas coisas? Acho que... Cara, eu acho que é isso, né? E olha o quão interessante é esse final, né? Ele é digno de alguém que vai entrar para a história, né? Porque me imaginei eu negando tudo, né? Para continuar vivendo, né? Ou como fez só, será que teríamos essa coragem, né? Isso vale. É claro que hoje em dia a gente, graças a Deus, as nossas ideias não nos levam à forca, né? Mas nós podemos, ainda temos a voz de contestar e ter as nossas próprias opiniões sem pagar com a nossa vida por isso. Mas né, que sinal bom de evolução esse, né? Mas e se não tivéssemos, hein? Será que seríamos corajosos como foram esses filósofos de não arredar o pé, né? Então é muito interessante, faz a gente pensar e refletir sobre as nossas verdades, as nossas capacidades, né? Quem somos, né? Cumprimos com aquilo que a gente considera ético, né? Lá no fundo somos realmente verdadeiros com nós mesmos, né? Questões filosóficas atitudes filosóficas que temos, né? E que vale, que nem o professor falou aí, jogar problema, jogar pergunta, né? Jogar ideias para que a gente pense por nós mesmos, claro, com o auxílio desses grandes pensadores aí, né? Então é isso. Eu acho que é importante o que tu fala agora por último também, né? Porque a gente precisa conhecer, né? É uma questão de apropriação do saber, do conhecimento construído, né? Que nós vamos conseguir, que nós consigamos resolver os problemas atuais, né? Ou seja, a gente precisa ter base teórica. Exatamente. Que a gente consiga pensar melhor os problemas que a gente enfrenta hoje. Nós temos muitos, né? Muitos problemas, que mais adiante a gente vai se deparar com problemas mais atuais que nós vamos conseguir debater, enfim.
nesse método um pouco mais difícil, né, de aula, mas a gente vai conseguir tentar fazer alguns trabalhos sobre isso. Professor, eu acho que era isso, né? A gente vai deixar aí no compromisso de assistir o vídeo, né, de possibilitar um aprendizado melhor, e nós vamos estar atribuindo atividade no Google, sala de aula, na próxima sexta-feira. Isso aí, assim, buscando essa maneira mais descontraída, né, de contato, assim, né, e que isso reflita também em vocês, que vocês também se sintam à vontade para até mandar um vídeo para nós aí, para a gente conhecer, para a gente interagir, né, com alguma, não precisa ser aquela, só necessariamente aquela escrita, pode gravar, né, a gente vai se soltando, vai conversando, vai criando uma unidade aí, uma conexão, né, já que esse momento da história que vai ficar gravado aí, que é esse momento da pandemia, nos fez dialogar, né, professor, aluno, dessa maneira remota, que a gente busque oportunidades para estar interagindo, né, através do diálogo aí, tá buscando as melhores maneiras de se entender, de se comunicar. Certo? Um grande abraço para todos. Um abraço, gente. Se Tá lá os cuidem, nossos... e sejam sempre muito felizes. Um Tá abraço. lá os nossos WhatsApps, né? Um abraço, professor. Hasta. Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui. Vez em quando me sentia longe, dava por mim, puxando o cabelo, nervoso, querendo ouvir Celi Campelo pra não cair naquela fossa em que vi um camarada meu de Porto Belo cair. Naquela falta de juízo que não tinha nenhuma razão pra curtir. Naquela ausência de calor, de sol, de sal, de céu, de coração pra sentir. Tanta saudade preservada no velho baú de prata dentro de mim. Digo num baú de prata porque prata é a luz do luar. Do luar que tanta falta me fazia junto do mar. Mar da Bahia, cujo verde de vez em quando me fazia bem relembrar. Tão diferente do verde também tão lindo dos gramados campos de lá. Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo dei de parar. Por algum tempo que afinal passou depressa como tudo tem de passar. E hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar. Tanto mais vivo, devido a mais vividade dividida pra lá e pra cá. Uou, 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 uou.